dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos lá para a primeira aulinha aqui sobre produto cartesiano, unidade 47, tá? Aqui a gente vai apresentar só dois resultadinhos, bem rápido aqui, tá? Mas são resultados interessantes. Vamos lá, o primeiro resultado é o teorema 49. Se A é um conjunto finito e U é um conjunto com um único elemento, então o tamanho do produto cartesiano de U por A é igual ao tamanho do próprio conjunto A. Ah, professor, esse resultado não é muito interessante. Sozinho não, mas ele vai ser útil para a gente provar o outro teorema, tá? Um corolário. Vamos lá provar isso aqui, vamos dar uma demonstração. Seja A um conjunto finito, com um número qualquer de elementos, e seja U um conjunto com um único elemento, Uzinho, tá? Desculpa o barulho, é metal osso. Com um conjunto com um único elemento. Para provar que o tamanho de U cartesiano A, tá? Produto cartesiano de U por A, o tamanho desse conjunto é igual ao tamanho do próprio conjunto A, basta provar que a função U de A para A é uma abjeção. U cartesiano A para A. Tá? Então aqui a gente não vai provar que isso aqui é uma abjeção, a gente vai mostrar para vocês que é uma abjeção, e é claro de ver aqui que se eu tiver um conjunto U com um único elemento cartesiano A, isso aqui vai me resultar em quê? Em três pares ordenados. Então se eu tiver um conjunto A com N elementos, eu vou ter o resultado de U cartesiano A com um conjunto com N elementos. Se ele tem 3, aqui vai ter 3, tá? E aí, pessoal, com esse conjunto que é resultado de U cartesiano A, eu posso fazer o quê? Criar uma função que é uma abjeção. Então, o produto cartesiano de U por A, para A, essa função, com certeza, ela é o quê? É uma função objetora, tá? Eu tenho que qualquer elemento de U para A vai chegar em A. U para B vai chegar em B, U para C vai chegar em C, certo? Então, a ideia é provar que a função é objetora. A gente não está provando, a gente está evidenciando para você que é fácil construir uma objeção, tá? Dá para se construir uma objeção que prova que o tamanho de U cartesiano A é igual ao tamanho de A. Tranquilo? Vamos a esse resultado aqui agora. Teorema 50. Se A e B são conjuntos finitos, tá? Conjuntos quaisquer. A gente tinha começado com A e U, onde U era um elemento com um conjunto com um elemento. Agora o tamanho de A e B pouco importa. A gente tem que o tamanho do conjunto A cartesiano B nada mais é que o tamanho de A vezes o tamanho de B. É o produto do tamanho deles, certo? Como é que a gente demonstra isso? Então, seja A e B conjuntos finitos, vamos provar que o tamanho do produto cartesiano de A por B é o tamanho de A vezes o tamanho de B. Seja F uma função de A por B, para a função dada por F de A e B é igual a A, ou seja, um elemento do primeiro conjunto e um elemento do segundo conjunto vai cair no próprio elemento. Então aqui a gente tem uma ilustração, certo? A gente tem que A cartesiano B resulta em quantos elementos, pessoal? Em 6. Aqui a gente tem 2, e 3, e 6. Eu posso construir essa funçãozinha aqui, né? F de A e B vai para A, tá? Então o que a gente tem, pessoal? A gente tem que F é o quê? É uma função de A cartesiano B para A, tá? Tá em mente aqui, tá fácil, tá claro que dá para construir essa funçãozinha, tranquilo? Demonstração, vamos lá continuar a demonstração. Pelo corolário 46, o conjunto A cartesiano B, que é o domínio daquela função, é igual ao que, pessoal? A união das imagens inversas daquela função. Opa! A imagem daquela função é o que? F de AB. Só que, de fato, a imagem da função nada mais é que o conjunto A, né? Olha lá. Aqui, ó, a imagem e o contradomínio são iguais, né? É o conjunto A. E aqui eu tenho o domínio. Então, a gente tem que... O domínio da função nada mais é que a união das imagens inversas de todos os elementos A que pertencem à imagem. A imagem é igual ao conjunto A. Então, eu tenho aqui, eu fiquei com A cartesiano B é igual à união de todas as imagens inversas daquele conjunto, da imagem, certo? Bem, para cada Azinho ali, eu tenho que F menos 1 de A, quem são os elementos que chegam ali? É o conjunto de pares ordenados A e B pertencentes ao conjunto A cartesiano B, tal que B pertence a Bzão, certo? Porque para cada um elemento de B, eu vou ter que o A vai para todos os elementos de B, tranquilo?
E o tamanho desse conjunto, pessoal, o conjunto de todos os pares ordenados, nada mais é que o quê? O tamanho não, né? O conjunto nada mais é que o quê? Que o próprio elemento A, cartesiano, elemento B. Certo? Ora, mas se a gente tem um conjunto de um elemento cartesiano, um conjunto finito, isso aqui é o quê? Existe uma objeção para quem? Para o próprio B. Ou seja, o tamanho desse conjunto aqui é igual ao tamanho desse, pelo teorema 49 que a gente viu agora. Certo? Isso aqui nos permite dizer que o quê? Que o tamanho desse conjunto é igual ao tamanho desse. Ou seja, que cada imagem inversa de A tem B elementos. Ora, se cada imagem inversa de A tem B elementos, eu tenho que o quê? Que o tamanho de A cartesiano B, que é igual, eu já tinha que isso, A, o cartesiano B era a união, né? Então, se eu coloquei o tamanho aqui, certo? Mas lembre-se lá, as imagens inversas de todos os elementos da imagem são conjuntos disjuntos 2 a 2. Pelo corolário 44, a gente pode falar que o quê? O tamanho da união dos conjuntos, se eles são disjuntos 2 a 2, nada mais é que o somatório do tamanho desses conjuntos, certo? Ora, mas a gente acabou de definir que o tamanho da imagem inversa de cada elemento de A é B, certo? Então a gente tem que isso aqui é o somatório para cada elemento de A, certo? É o tamanho de B. Ora, o tamanho de B é uma constante. E esse somatório vai ser reproduzido quantas vezes, pessoal? O tamanho de A. Ora, então, esse resultado aqui nada mais é que o quê? É o tamanho de A vezes o tamanho de B. Como queria se provar, ou seja, o tamanho do produto cartesiano de A por B nada mais é que o produto do tamanho dos conjuntos. Tranquilo? Então, fechamos essa aulinha aqui.